as histórias sem texto. E aí, quando eu vou trabalhar com os meus alunos, quando eles vão lá no ônibus, quando eu vou até essas escolas, eu vejo os livros que eles escolhem. E aí eu fico pensando, como é que eu, enquanto contadora de histórias, enquanto coordenadora da biblioteca itinerante, posso trabalhar com as histórias sem texto e principalmente com os livros que trazem ilustrações com o preto, porque eu percebo isso na escolha. Então, como eu poderia trabalhar com esses alunos? Obrigada. Vamos, então, começar pela Glória, depois a Graça. Por favor, qual é o nome? Assis. Então, vou responder para você, Assis. Há algumas frases na escola que me incomodam muito. Uma delas é atingir os objetivos. Então, os professores precisam atingir os objetivos, e os objetivos já estão pré-selecionados antes de conhecer a turma, e os objetivos, eles precisam ser alcançados tanto pelo professor como o resultado final, você mencionou a avaliação, né, pelos alunos. Então, objetivos alcançados. Se a gente muda a frase, vamos afetar os subjetivos. O que vocês acham? Afetar é afetividade. Eu afeto o conhecimento, o aluno, e o aluno me afeta. Então, vamos afetar os subjetivos. Afetando os subjetivos, eu não duvido que conseguimos o primeiro passo, que é a qualidade de presença. Não começamos uma aula se nós não temos a qualidade de presença. Há momentos que os alunos estão dispersos, que não é possível, mas nós normalmente somos muito apressados, exageradamente apressados. Por quê? Porque temos que atingir os objetivos. E está aqui anotado meu objetivo 1, 2, 3, e preciso atingir esses objetivos em determinado tempo. Então, mudando, acho que não é muito difícil mudar. O que vocês acham? Vamos afetar os subjetivos. Tem tanta gente preocupando-se com os objetivos, vamos nos preocupar um pouco com os subjetivos. Ganhamos o quê? Qualidade de presença. Algo também que eu acho muito importante, e isso eu li nos textos de Carlos Drummond de Andrade. Por que não ensinar poesia pela poesia da geografia? Por que não ensinar poesia pela geografia da biologia? Por que não ensinar poesia pela poesia da matemática? Cada nome, cada palavra, por que não entrar nisso aí? Vocês lembram dos nomes próprios das nuvens diferentes? Por exemplo, cúmulos, estrictos, estratos. O que mais? Nimbus. E a outra? Cirrus. Mas não é belo isso aí? Falange, falangina, falangeta, nomes de ossos. Meu Deus, que riqueza. Duvido que as crianças não vão se interessar, porque palavra nova eles gostam de ouvir, de conhecer. E depois fazer as relações, as associações das palavras. O que tem a ver um pneu de carro com a pneumonia e com o pulmão?
É uma cadeia significativa. Pneu é ar. Pneuma, né? É do pulmão. E alma é ar. E pneumonia, isso é coisa séria. Então, ir por ali, eu sinto que meus lavra-palavreiros, por exemplo, quando entro nestas dimensões, eles gostam muito, e os alunos também. Mas acontece que na sala de aula nós não temos o espaço para isso aqui que eu estou falando. Por quê? Por causa dos benditos objetivos. Numa ocasião, um decano da PUC, quando eu trabalhei lá há algum tempo, ele me perguntou: mas professora Glória, qual é ao final sua linha de pesquisa? Meu Deus, eu comecei a pensar nas linhas. Hoje de manhã, com a fala da Yolanda, fiquei pensando das linhas paralelas que nunca se encontram. E daí eu respondi: linhas de pesquisa? Mas eu tenho curvas de pesquisa. Porque na curva, na sinuosidade da linha de pesquisa, mesmo sendo paralelas, em algum momento elas se tocam. Então, quero sim que meu aluno aprenda a pensar, a juntar conhecimento com conhecimento. Isso respondendo o Assis. Por ali teria mais para conversar, isso aqui dá um bimestre de conversa, né? Sobre a América Latina, eu fico muito contente tocar nisto. Sempre me pergunto por que países vizinhos, tão próximos, não cruzam saberes, conhecimentos, histórias, artes. Tem um livro que não está mais circulando, que a Graça ilustrou, Quando as Montanhas Conversam. É um livro bilíngue. E eu gostava muito, muito desse livro, porque me deu a oportunidade de trazer um pouco da cultura andina, né? E ela fez assim também uns desenhos que me lembravam essas cores, esses tecidos, esses panos da cultura andina. É um caminho pequenininho, um caminho. Algo que eu vi sobre os livros bilíngues, de que alguns professores de língua estrangeira, de espanhol, não gostam do livro bilíngue, porque eles pensam assim: mas se eles abrem o livro de um lado português, do outro espanhol, daí eles vão colar o significado de português e de espanhol. Mas não é isso, é o contraste, é a sonoridade, é a imagem, é como uma cultura vê uma coisa e a outra vê outra. Como o exemplo que eu dei de pipoca e palomitas de maíz, pombinhas de milho. Mas isso é belíssimo, uma riqueza instigante, que solicita pensar em imagens, em sonoridade. Mas algumas editoras me colocaram isso. Eu tive uma época que publicava muito bilíngue. Depois, agora, estão me falando: Glória, se você quiser, publica um em português separado e outro em espanhol. Mas eu acho que há um caminho muito rico no bilíngue, nas duas línguas ali. Mas vejam, que maneira de pensar, não, porque ele vai colar. Nunca me passou pela cabeça que vai colar a tradução de uma palavra pela outra. Mesmo porque o não saber é um saber. Está bem, acho que já falei demais. A Graça agora. Obrigada. Isso. Bacana, a gente tem uma vontade de ficar ouvindo a Glória falar, né? Eu vou parar de falar, então, ela continua. Olha só, a primeira pergunta que fala sobre o cordel, né? Eu penso o tempo todo nisso, né? Eu acho que se utiliza ainda muito pouco e se perde uma oportunidade muito grande de ganhar, por exemplo, o adolescente para uma sondagem da poesia, não utilizando o cordel, o rap e a poesia celta, entendeu? Se você faz esse trabalho com eles, você acende neles o interesse, né? O cordel é uma coisa riquíssima, né? É a mesma origem, né? Você pode traçar com
várias origens e pegar uma coisa que é a realidade deles hoje. Eu fui numa escola em Jacarepaguá, lá no Rio, agora recentemente, e era uma turma de ensino médio, não, era uma turma de ensino fundamental de adolescentes que não conseguiram se alfabetizar. Então, eles já tinham meninas que eram mães, novinhas, de 20 anos, mas assim, com alfabetização precária. E a pessoa que me levou, ela falou assim, você pode ler para eles. E eu tinha pensado que eu ia receber crianças pequenas, né? E eu fiquei olhando assim, eu comecei a falar com eles sobre essa coisa da leitura dentro do cotidiano, né? Isso que eu falei para vocês, né? Você pode usar o teu celular como apoio de uma série de coisas. Então, se você pode ter o rap no celular, você pode pegar o cordel e traçar com ele, entendeu? A xilogravura é a origem do livro, tá? Ela é o primeiro registro de imagens reproduzidas, né? Não era o códice feito originalmente, ele era um por um, né? As iluminuras eram feitas em cada livro, tinha o artesão que ficava fazendo, então, imagina, levava 1 milhão de anos para fazer livro por livro. Então, o primeiro processo reprodutivo é a xilogravura, e ela vem da China. Tá? A gente aprende de outra maneira, a gente aprende que veio da Europa, né? Mas ela começa muito lá atrás. E aí eu vou falar para você sobre o mangá. Lá na Escola de Belas Artes, a gente hoje recebe uma clientela enorme, que a gente verifica que vem com um repertório muito pequeno, né? A gente trocou a escola e a vida, né? E a possibilidade de contemplação da arte, a gente trocou pela Rede Globo. Então, eles vêm com aquele repertório lindo de morrer para dentro de sala. E uma das coisas é que eles chegam dizendo para mim que eles vão ser ilustradores de mangá. Quando eles falam isso, eu tenho arranque de cachorro atropelado, eu tenho vontade de morrer quando eles falam isso. Porque o mangá é uma coisa séria. O mangá é uma tradição milenar. O mangá é um troço que é lido por todos no Japão. Você tem mangá de várias linhas. Você tem mangá que é para criança, você tem mangá que é para adulto, você tem mangá erótico, você tem o diabo em mangá. Mas que o mangá que eles conhecem é essa coisa que foi levada para os Estados Unidos. Um ilustrador de mangá, num determinado momento, ele leva o White Lion, que é a origem do Rei Leão, que vai dar origem ao Rei Leão. E aí, ele, para tornar aquilo popular, ele faz esse olhão. Então, o que eles acham que é mangá é esse troço. E eu não vejo, sinceramente, validade alguma nisso. Eu acho que eles têm que ler mangá. Eles têm que procurar o que é o mangá, fazer uma pesquisa, o que é mangá sério, entendeu? E parar de querer fazer Dragon Ball Z, sabe? Aquele negócio de meter o dedo no olho e sair sangue para tudo quanto é lado, entendeu? Porque até tem isso no hentai, tá? Que é um tipo de mangá erótico e meio de mutilação, né? E que é um mangá que é incrível, porque assim, a temática dele é de uma violência assim, total, mas o desenho é de uma delicadeza. Então, ele traça um binômio entre o que você está vendo, o conteúdo que você está vendo e o desenho que você está vendo, né? Então, se você dá material diversificado e de qualidade, não tem problema, mas se for para eles ficarem fazendo... Tem uma aluna minha que ela disse que ela ia para o Japão ser desenhista de mangá. Eu falei, querida, menos... Né? Então, é isso que eu acho aí do mangá. Outras são os livros de imagem, a importância, né, do conhecimento da América Latina. Né? A América Latina, para mim,
eu ando meio assim, eu acho que o conhecimento do mundo